Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a bela e a legitimidade dessa missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Bonerges, que quer dizer filho do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos aqui diante de uma decisão. Jesus, depois que nós vimos a semana toda fazendo os milagres, ontem estava com uma multidão que vinha de tudo quanto é lugar, uma multidão que o comprimia. Ontem nós vimos que ele pegara num barco para anunciar, né? Enfim, hoje Jesus toma uma decisão de subir ao monte, porém não vai subir sozinho. Dessa vez, a experiência de oração de Jesus é uma experiência mais comunitária. Ele chama, o texto diz que chamou aquele que ele quis. É muito interessante isto, porque Jesus está totalmente é, é, descompromissado, né, dos interesses sociais daquela época. Então, todos aqueles que ele chamou, é, nenhum fariseu chamaria, nenhum doutor da lei chamaria, nenhum mestre da lei chamaria para estar perto de si. É muito lindo o evangelho de hoje. Chamou aquele que ele quis para ficar perto dele, perto de Jesus. Gente, se nós pararmos e pensarmos, pararmos para pensarmos, gente, Jesus te chamou para ficar perto dele. Talvez nenhum sacerdote te chamaria, talvez o Papa não te chamaria, talvez o teu bispo não te chamaria para ficar perto. Jesus te chama para ficar perto dele. Gente, quando eu paro e reflito isso, me dá aqui um tremor aqui, um arrepio na alma, um arrepio na alma, porque a gente se sente tão indigno, né? Eu falo por mim mesmo, então eu falo de mim mesmo. E Jesus chama, me chama para ficar perto, porque ele quis. Por que Jesus me chamou para ser padre? Porque ele quis. Olha, não sei, eu não posso dizer nada para você quais são os meus dotes, meus dons para ser chamado, escolhido e foi por isso. Eu não posso dizer para você, foi por isso, por aquilo. Eu não sei o critério que o nosso Senhor utilizou para me chamar
como você também não sabe qual é o critério que ele quis você perto dele. Perto dele. Então é muito interessante olharmos e tirarmos também as nossas máscaras, as máscaras que nós usamos, que nos sabotam, que faz com que nós não nos sintamos escolhidos, amados. Quantas situações do qual nós já vivemos e hoje nós dizemos, meu Deus, não pode, não é possível Deus me chamar. E esse texto de hoje mostra, pelas características dos escolhidos, o quanto eu e você estamos inseridos. Talvez para a sociedade, talvez, sei lá, talvez para o mundo você não seja nada, eu não seja nada, talvez, mas, meu Deus, o olhar de Deus para mim, o olhar de Deus para você é um olhar totalmente diferente do olhar do mundo. E eu preciso, você precisa, nós precisamos mergulharmos nessa escolha, sabe? Abraçarmos essa escolha, pararmos de sermos o patinho feio da história, da vida, diante de tantas coisas que nos machucaram, que nos feriram, que nos trouxeram algum tipo de trauma, que nos trouxeram alguma situação de dissabor, até dizermos que Deus não nos ama, talvez já saiu do seu coração, da sua boca. E hoje ele não sobe o monte sozinho. Interessante. Já subiu várias vezes, já ficou várias vezes com diálogo pessoal com o Pai. E hoje ele sobe, chama 12, que chamamos de discípulos, ou seja, o discípulo é aquele que está aprendendo, está estagiando. Que interessante, né? Os discípulos, os discípulos estagiaram, foram estagiários do nosso Senhor, foram discípulos, estagiários. E hoje nós somos chamados a sermos esses estagiários, esses discípulos. Somos chamados, encorajados por esse Senhor, a olharmos profundamente para o chamado sem olhar para o mérito, porque não vai encontrar. Eu não vou encontrar mérito em mim. Você não vai encontrar mérito. Veja bem, mérito. Porque ele te chamou, porque ele quis. E ponto final. Aqui é o meu consolo. Meu consolo está aqui. Ele me chamou porque ele quis. Pode ser que alguém ache o contrário, até alguém pode achar que eu não deveria ser chamado, ou você não deveria ser chamado a ser da igreja. Enfim, pode ser, pode ser. Mas ele chamou. E isto aqui é o meu consolo, porque ele me chamou. E quando ele chama a mim, chama você, nos chama para a experiência com ele, para mudar as nossas vidas, a nossa realidade. Porque o chamado que Deus faz é para mudar a realidade das nossas vidas. Então, que bonito isso. E aí ele vai enumerar e vai dizer cada um, enfim, chamou esse, chamou aquele outro. E no final ele diz o seguinte: chamou também Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Tornou-se o traidor. E agora, por que Judas tornou-se o traidor? Porque
A ideia de Judas deve ter se sentido muito orgulhoso de ser chamado para participar dos 12. Porém, quando ouviu a proposta de Jesus, percebeu que a proposta de Jesus não batia com a proposta dele, proposta de Judas. Não era o ideal de Judas. O caminho que Jesus apontava, sinalizava, estava de desencontro com o caminho que Judas traçou. E muitas vezes nós somos infiéis ao nosso Senhor, que muitas vezes muitos sacerdotes, muitos leigos e leigas são infiéis ao nosso Senhor, porque o nosso objetivo é um e o objetivo do Senhor é outro. Só é possível fidelidade quando nós encaixamos naquilo que é dele. Ou seja, a missão não é minha, a missão é dele. O fazer e realizar a missão não é do meu modo, é do modo dele. E por isso nós somos chamados hoje por Deus a assumirmos o nosso chamado sem nos preocuparmos com estrelismo, com fama, com tapinha nas costas, com elogios, simplesmente fazer a obra de Deus. Se nós formos olharmos para todos os santos, não encontraremos um que quis fazer a sua própria vontade. Não encontraremos. Todos, santos e santas. E hoje a igreja celebra Santa Inês, jovem mártire, que soube entender a vontade de Deus. Preferiu morrer do que fazer a vontade do rei daquele tempo. Que Santa Inês possa nos inspirar hoje, como apóstola do Evangelho. Tornou-se apóstola. De discípula, torna-se apóstola do Evangelho. Que a palavra de Deus hoje nos encoraje a vivermos nesse discipulado, nos transformando em apóstolos. Depois que aprendemos, exercitamos, agimos. Apóstolo é isso, age. Agora aprendemos, porque somos discípulos. Agora somos apóstolos, porque realizamos o que no discipulado aprendemos. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, nos ampare, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos ajude na simplicidade do serviço, que Santa Faustina nos ajude no diário a mergulharmos na sua experiência com Jesus. Que Santa Inês, Virgem Mártire, heroína, nos inflame de amor ao chamado que o Senhor nos fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.